A paixão verdadeira por Jesus nasce quando ele deixa de ser apenas um nome conhecido e se torna uma revelação viva no coração. Muitas pessoas conhecem histórias sobre Jesus, ouvirão falar de seus milagres, de seus ensinamentos e até de sua morte na cruz, mas isso por si só na hogueira transforma a profunda. A verdadeira paixão comica quando os olhos espirituais são abertos e o coração entende quem ele realmente é, não apenas personagem histórico, não apenas profeta, não apenas mestre moral, mas o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Senhor de tudo. Quando essa verdade se dá mente para o coração, algo muda para sempre, revelação não é informação acumulada e encontrou. E quando a alma percebe que Jesus não está distante, mais presente, não está indiferente, mais envolvido, não está apenas falando à multidão, mas chamando cada pelo nome. Foi assim como os discípulos. Eles caminharam com Jesus, ouviram suas palavras, viram seus sinais, mas houve momento decisivo em que ele perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" A resposta de Pedro não veio do intelecto humano, mas de uma revelação do Pai. Esse é o ponto de partida da paixão verdadeira, quando o coração reconhece quem Jesus é de fato, enquanto Jesus for apenas recurso para momentos difíceis, a fé será frágil e condicional. Muitas pessoas se aproximam de Cristo buscando solucos, alívio para a dor, respostas para problemas imediatos. E Ele, em sua graça, cuida, consola e restaura. Mas a paixão verdadeira não nasce apenas do que Ele faz, nasce de quem Ele é. Quando o conhecemos como Senhor, entendemos que Ele não veio apenas para melhorar nossa vida, mas para ser a nossa vida. Ele não veio ocupar espaço entre muitos, mas assumir o centro de tudo. Essa revelação confronta nossa autonomia. Reconhecer Jesus como Senhor significa admitir que não somos mais donos de nós mesmos. Significa aceitar que Ele tem autoridade sobre nossas decisões, nossos desejos, nossos planos e nosso futuro. Para muitos, isso é desconfortável porque vivemos em uma cultura que exalta o controle pessoal e a independência absoluta. No entanto, é exatamente nesse ponto de rendição que a paixão começa a florescer. Quando deixamos de resistir e passamos a confiar, descobrimos que o governo de Jesus não oprime, mas liberta. Conhecer Jesus verdadeiramente também significa contemplar seu amor revelado na cruz. Não existe revelação mais poderosa do coração de Cristo do que o Calvário. Ali vemos um amor que não recua, não se defende e não exige explicações. Ele se entrega voluntariamente carregando o peso do pecado, da culpa e da vergonha que não eram seus. Quando entendemos que Ele fez isso por nós pessoalmente, a fé deixa de ser teórica e se torna profundamente relacional. A cruz revela quanto valemos para Deus e o quanto Ele estava disposto a pagar para nos resgatar. Essa revelação era gratidão e a gratidão alimenta a paixão. Coração que entende o perdão recebido não consegue permanecer indiferente. Juan. O mais compreendemos a graça, mas desejamos aquele que nos concedeu essa graça. A paixão verdadeira não é forçada, ela é consequência. Não nasce da obrigação religiosa, mas do amor correspondido. Não é esforço humano para agradar a Deus, mas uma resposta sincera ao amor divino que nos alcançou primeiro, à medida que Jesus se revela, nossas falsas imagens sobre Ele começam a cair. Muitos o veem apenas como algo que impõe regras, limita prazeres ou exige sacrifícios sem propósito. Mas quando o conhecemos de verdade, descobrimos Salvador manso e humilde de coração, amigo fiel, rei que serve, a Deus que se aproxima. Essa revelação cura feridas, restaura identidades e quebra cadeias internas. A paixão cresce quando percebemos que em Cristo somos plenamente conhecidos e plenamente amados. Essa revelação também redefine nossa identidade. Passamos a nos ver não mais a partir de nossas falhas, traumas ou rótulos impostos pelo mundo, mas a partir de quem somos nele, filhos amados, perdoados, reconciliados, chamados pelo nome. Quando essa identidade é firmada, a fé deixa de ser instável. Não seguimos Jesus para provar algo, seguimos porque pertencemos a Ele. A paixão verdadeira nasce dessa segurança. Sabemos quem Ele é, sabemos quem somos nele. No entanto, essa revelação não acontece apenas uma vez, ela é contínua. A caminhada com Jesus é processo de conhecer cada vez mais profundamente seu coração, sua vontade e seus caminhos.
Quanto mais o buscamos, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais desejamos conhecê-lo. E ciclo vivo, alimentado pela presença de Deus e pela disposição do coração em permanecer sensível. Por isso, a paixão verdadeira não pode ser mantida apenas por experiências passadas. Ela precisa ser renovada diariamente pela revelação atual de Jesus. Ontem ele foi fiel, hoje ele continua sendo. Ontem ele falou, hoje ele ainda fala. Ontem ele salvou, hoje ele transforma. Coração apaixonado é aquele que acorda todos os dias com fome de conhecer mais, não por obrigação, mas por desejo sincero. Quando Jesus é revelado como o maior tesouro, tudo o mais encontra seu lugar. As ambicos se ajustamos, medos perdem forca e as prioridades se alinham, não porque a vida se torna mais fácil, mas porque passa a fazer sentido. A paixão verdadeira por Jesus começa aqui, quando ele deixa de ser apenas parte da nossa história e se torna o centro dela. Quando essa revelação acontece, não é preciso convencer alguém a segui-lo. O coração, naturalmente, escolhe caminhar com ele até que nada mais importe. Quando Jesus se torna o centro da vida, as prioridades inevitavelmente mudam. Não é uma mudança imposta de fora para dentro, mas realinhamento interno, profundo e muitas vezes silencioso. Aquilo que antes ocupava o primeiro lugar começa a perder a forca, não porque deixa de existir, mas porque já não domina o coração. A presença de Jesus revela o que realmente importa e tudo o mais passa a ser visto à luz dessa nova centralidade. É nesse ponto que entendemos que seguir a Cristo não é apenas acrescentá-lo à nossa rotina, mas reorganizar toda a vida em torno dele. Antes desse encontro real, muitas decisões são guiadas pelo ego, pelo medo ou pela busca constante da aprovação. Vivemos correndo atrás de reconhecimento, segurança e prazer, acreditando que essas coisas nos darão satisfação duradoura. No entanto, quando Jesus assume o centro, essas motivações são confrontadas. Passamos a perceber que nenhuma conquista humana é capaz de preencher o vazio que só Deus pode ocupar. A presença de Cristo traz clareza, e essa clareza nos ajuda a discernir entre o que é urgente e o que é não. Esse processo nem sempre é confortável. Mudar prioridades significa abrir mão de certas escolhas, hábitos e relacionamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Jesus nunca escondeu o custo do discipulado. Ele falou claramente sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Essas palavras não são populares, mas são verdadeiras. Quando Jesus é o centro, ele redefine nossos critérios. O sucesso deixa de ser medido apenas por resultados visíveis e passa a ser avaliado pela fidelidade. O valor de uma vida já não está no quanto acumulamos, mas no quanto nos rendemos. Colocar Jesus no centro também transforma a maneira como lidamos com o tempo. O tempo é reflexo claro das nossas prioridades. Aquilo que amamos recebe nossa atenção, nossa energia e nossa dedicação. Quando Cristo se torna o foco, o tempo como ele deixa de ser algo encaixado nos intervalos da agenda e passa a ser essencial. A oração, a leitura da palavra e a comunhão deixam de ser deveres religiosos e se tornam encontros necessários, não porque alguém nos obriga, mas porque o coração sente falta. Essa mudança de prioridade afeta também nossos planos para o futuro. Muitos constroem seus projetos baseados apenas em expectativas pessoais, sem considerar a vontade de Deus. Quando Jesus é o centro, aprendemos a perguntar antes de decidir. Aprendemos a submeter sonhos, metas e desejos àquele que vê o fim desde o cômico. Isso não significa abandonar os sonhos, mas permitir que Deus os purifique, os direcione. Muitas vezes ele não muda o destino, mas muda o caminho. Outras vezes ele transforma completamente o propósito, porque sabe o que realmente trará vida plena. As relações interpessoais também são impactadas quando Jesus ocupa o lugar central. Passamos a amar de maneira diferente, a perdoar com mais sinceridade e a lidar com conflitos com mais humildade. O orgulho perde espaço, porque o exemplo de Cristo nos ensina a servir. A necessidade de estar sempre certo diminui, porque o amor se torna mais importante do que a razão. Isso não significa que não haverá conflitos, mas que a forma de enfrentá-los será transformada. Quando Jesus é o centro,
A reconciliar se torna una prioridad mayor do que a vitória pessoal. Outro aspecto dessa mudança de prioridade é a maneira como lidamos com o sofrimento. Antes a dor era vista apenas como algo a ser evitado ou como sinal de fracasso. Com Jesus no centro, o sofrimento passa a ser encarado como uma perspectiva diferente. Não porque deixa de dor, mas porque ganha significado. Entendemos que Deus pode usar até os momentos mais difíceis para nos moldar, nos ensinar e nos aproximar dele. A fé deixa de ser dependente de circunstâncias favoráveis e se firma na confiança de que ele continua sendo bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Colocar Jesus no centro também nos liberta da ansiedade excessiva. Muitas preocupações nascem da tentativa de controlar tudo. Quando confiamos em Cristo como Senhor, aprendemos a descansar. Isso não elimina a responsabilidade, mas remove o peso da autossuficiência. Entendemos que fazemos a nossa parte, mas confiamos os resultados a Deus. Essa entrega traz paz, porque reconhecemos que não estamos sozinhos e que nossa vida está nas mãos de alguém que nos ama profundamente. Essa mudança de prioridades é processo contínuo. Não acontece de uma vez nem de forma perfeita. Há dias em que antigos hábitos tentam reassumir o controle e antigas paixões querem voltar ao trono do coração. Nesses momentos, somos convidados a lembrar quem está no centro, não por culpa, mas por escolha. Seguir Jesus é uma decisão diária de realinhar o coração, de adostar o foco e de reafirmar quem governa a nossa vida. Quando Cristo verdadeiramente o centro, não vivemos mais divididos entre o sagrado e o comum. Tudo passa a ser vivido para a glória de Deus. O trabalho, os estudos, a família e os momentos simples do dia ganham novo significado. Não existem Marias neutras, tudo se torna oportunidade de honrar aquele que ocupa o primeiro lugar. A fé deixa de ser compartimentada e passa a ser integrada a vida inteira. No fim, essa mudança de prioridades não empobrece a vida, mas a enriquece. Longe de nos privar, Jesus nos conduz a uma liberdade mais profunda. Quando Ele é o centro, descobrimos que nada do que realmente importa nos será tirado. Pelo contrário, tudo encontra seu verdadeiro valor. É assim que vivemos até que nada mais importe, porque tudo passou a girar em torno dele, que é digno de ocupar o primeiro lugar. A paixão verdadeira por Jesus não se sustenta sem entrega total. Ela não convive bem com reservas escondidas, áreas trancadas ou com dicas impostas. Enquanto tentamos seguir Cristo mantendo o controle absoluto da própria vida, a fé se torna superficial e instável. A entrega é o ponto em que deixamos de apenas admirar Jesus à distância e passamos a segui-lo de perto. E quando o coração diz, mesmo sem todas as respostas, e confio. Essa confiança não nasce da perfeição humana, mas da certeza do caráter de Cristo. A entrega total não significa ausência de lutas internas. Pelo contrário, muitas vezes é acompanhada de conflitos profundos, porque o belo modo de viver resiste a rendical. Existe dentro de nós desejo natural de autonomia de paz. As coisas do nosso jeito, no nosso tempo e conforme nossas próprias vontades. Jesus confronta esse impulso quando nos chama a negar a nós mesmos. Essa negação não é autodesprezo, mas o reconhecimento de que o caminho dele é melhor do que o nosso. A paixão verdadeira cresce quando escolhemos a vontade de Deus acima da nossa, mesmo quando isso custa. Muitos confundem entrega com perda, mas na perspectiva do reino, entregar-se e ganhar. Jesus afirmou que quem perde a vida por amor a ele a encontrará. Essa afirmação desafia a lógica humana, mas carrega uma verdade profunda. Quanto mais tentamos preservar a vida sob nosso próprio controle, mais vazios nos tornamos. Quando entregamos tudo a Cristo, descobrimos uma vida que faz sentido, alinhada como propósito para o qual fomos criados. A entrega não nos diminui, ela nos redefine. Essa entrega precisa ser prática, não apenas verbal. Não basta dizer que Jesus é Senhor se nossas decisões diárias contradizem essa confissão. A entrega se revela nas escolas pequenas, na forma como reímos as pessoas, como lidamos com tentáculos e como tratamos as pessoas ao nosso redor. E no cotidiano que a fé é testada, a paixão verdadeira não se manifesta apenas em momentos de louvor intenso, mas na obediência silenciosa quando ninguém está olhando. Entregar-se a Jesus também envolve abrir mão de expectativas e reis sobre a caminhada a Cristo.
Muitos imaginam que seguir a Cristo garante uma vida sem problemas, sem frustrar-se ou sem dor. No entanto, Jesus nunca prometeu facilidade, ele prometeu presença. A entrega verdadeira cita essa realidade, escolhe permanecer fiel mesmo quando o caminho é difícil. Não seguimos Jesus pelo que ele pode nos dar, mas porque me leí, essa motivação sustenta a fé quando as circunstâncias não colaboram. A entrega total toca diretamente a área dos sonhos e planos pessoais. Há coisas que idealizamos por anos, projetos que parecem legítimos e até bons, mas que, em certos momentos, precisam ser colocados no altar. Isso não significa que Deus rejeita nossos sonhos, mas que Ele deseja ser Senhor sobre eles. Às vezes, Ele os confirma, outras vezes, Ele os transforma, em alguns casos, Ele nos chama de deixá-los. A paixão verdadeira confia que, mesmo quando algo é deixado para trás, nada de valor eterno é perdido. Outro aspecto profundo da entrega é a disposição para ser moldado. Entregar-se a Jesus é permitir que Ele confronte nosso caráter, revele nossas fraquezas e trate nossas feridas. Esse processo pode ser desconfortável porque envolve mudança. Jesus nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos. A entrega abre espaço para o Espírito Santo trabalhar, corrigir, ensinar e transformar. Sem entrega buscamos apenas conforto, como entrega buscamos transformação, a entrega total também redefine nossa relação com o pecado. Quando a paixão por Jesus é verdadeira, o pecado deixa de ser algo banal ou justificável. Não porque nos tornamos impecáveis, mas porque o coração passa a odiar aquilo que fere o relacionamento com Deus. A entrega não gera perfeccionismo, mas sensibilidade espiritual. Quando erramos, corremos para Cristo, não para longe dele. A graça não é usada como desculpa para continuar cando, mas como forca para levantar e continuar caminhando. Essa entrega é renovada diariamente. Não é uma decisão tomada uma vez e nunca mais revisitadas. Todos os dias somos convidados a escolher quem governa nossa vida. Em alguns dias essa escolha é fácil, em outros exige lágrimas, renúncia e fé. Mas cada vez que escolhemos Jesus, a paixão se aprofunda. Cada ato de entrega fortalece o relacionamento, enfraquece o domínio do ego. Entregar-se totalmente a Cristo também nos liberta do medo do futuro. Quando sabemos que nossa vida está nas mãos de alguém fiel, aprendemos a descansar, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. A entrega substitui a ansiedade pela confiança, não porque temos todas as garantias visíveis, mas porque conhecemos aquele que nos guia. Essa confiança é fruto de um relacionamento vivo, não de teorias religiosas. No fim, a entrega total não é um peso, mas um alívio. É cansativo tentar controlar tudo, sustentar aparências e carregar responsabilidades que nunca foram feitas para nossos ombros. Quando nos rendemos a Jesus, encontramos descanso para a alma. A paixão verdadeira por Cristo cresce nesse lugar de rendição, onde deixamos de lutar contra Deus e passamos a caminhar com Ele. É assim que aprendemos a viver até que nada mais importe, porque tudo foi colocado em suas mãos. A paixão verdadeira por Jesus é sustentada e aprofundada no secreto, e longe dos solares, dos aplausos e do reconhecimento humano que o coração molhado e o fogo permanece aceso. Muitos desejamos uma fé forte e constante, mas negligenciamos esse lugar invisível onde o relacionamento com Deus é construído dia após dia. O secreto não é um espaço de isolamento vazio, mas de encontro vivo. É ali que a voz de Deus se torna mais clara e que o coração aprende a reconhecer sua presença acima de qualquer distração. No secreto, a fé deixa de ser performática e se torna genuína. Não há necessidade de impressionar ninguém, nem de sustentar uma imagem espiritual. Ali estamos como realmente somos, com nossas dúvidas, medos, fraquezas e desejos, nesse ambiente de honestidade que Deus trabalha com profundidade. A paixão verdadeira não cresce onde há máscaras, mas onde há rendição sincera. O secreto nos ensina que Deus se importa mais com quem somos do que como que aparentamos ser. A vida de oráculo é uma expressão central desse lugar secreto. Orar não é apenas falar, mas ouvir, permanecer e alinhar o coração como o coração de Deus. Muitas vezes entramos na oráculo cheios de pedidos, mas saímos transformados porque, ao permanecer na presença de Jesus,
nossas prioridades mudam. O secreto nos ensina a buscar a face de Deus antes de buscar suas mãos. Quando a presença se torna mais importante do que as respostas, a paixão se fortalece, a palavra de Deus. Mas também ganha novo significado no secreto. Ela deixa de ser apenas texto lido ocasionalmente e se torna alimento diário. No silêncio e na meditação, a palavra confronta, consola, direciona e revela. É nesse ambiente que o Espírito Santo aplica a verdade ao coração, trazendo convicção e vida. A paixão verdadeira por Jesus cresce quando aprendemos a ouvir sua voz nas Escrituras, permitindo que elas moldem nossos pensamentos, atitudes e decisões. O secreto é também o lugar onde aprendemos a esperar. Vivemos em uma cultura imediatista que valoriza rapidez e resultados visíveis. No entanto, Deus muitas vezes trabalha no ritmo da formação, não da pressa. No secreto, somos confrontados com a necessidade de permanecer mesmo quando não sentimos nada extraordinário. Essa permanência fortalece a fé e purifica as motivações. Aprendemos que a presença de Deus não depende de mocos intensas, mas de fidelidade constante. Nesse lugar escondido, o coração é protegido das distrações que tentam roubar-nos a devoção. O mundo oferece muitas vozes, muitas opiniões e muitos caminhos, mas no secreto aprendemos a discernir o que vem de Deus, a intimidade e a sensibilidade espiritual. Quanto mais tempo passamos com Jesus, mais facilmente reconhecemos quando algo não está alinhado com sua vontade. A paixão verdadeira não se perde facilmente quando o relacionamento é profundo. O secreto também é o ambiente onde feridas são curadas. Muitas dores que carregamos não são resolvidas apenas com palavras humanas ou solucos externas. Elas precisam ser tratadas na presença de Deus. No secreto podemos curar sem medo, confessar sem vergonha e descansar sem culpa. Jesus se revela como aquele que conhece nossas dores mais profundas e ainda assim nos ama. Essa experiência de cura fortalece a paixão, porque nos lembra que Ele não é apenas Senhor, mas também cuidador. Além disso, o secreto nos guarda do orgulho espiritual. Quando a fé é vivida apenas em público, há o risco de confundir espiritualidade com reconhecimento. No secreto, aprendemos que nosso valor não está no que fazemos para Deus, mas no que somos diante dele. Essa compreensão traz equilíbrio e humildade. A paixão verdadeira cresce em coração humilde, consciente de sua dependência constante da graça. Manter o secreto exige disciplina e intenção, não acontece automaticamente. É uma escola diária de desligar ruídos, separar tempo e priorizar a presença de Deus. Em muitos momentos, isso exigir a renúncia de conforto, entretenimento ou descanso. No entanto, o que é investido no secreto nunca é perdido. Os frutos podem não ser imediatos, mas são profundos e duradouros. Uma vida construída no secreto permanece firme quando vem as tempestades. O secreto também prepara o coração para o público. O que é gerado na intimidade sustenta o que é vivido diante das pessoas. Sem o secreto, o público se torna vazio e frágil. Como secreto, até os sacos mais simples carregam peso espiritual. A paixão verdadeira por Jesus ou depende de ambientes ou circunstâncias específicas, porque foi construída na presença constante de Deus. No fim, o secreto nos ensina que Jesus é suficiente. Quando aprendemos a estar com Ele sem distrações, sem agendas e sem expectativas externas, descobrimos que sua presença basta. Esse é o lugar onde tudo se quieta, onde a alma encontra descanso e onde o amor é renovado. É ali, longe dos holofotes, que aprendemos a viver até que nada mais importe, porque estar com Jesus se torna a maior prioridade do coração. A paixão verdadeira por Jesus inevitavelmente conduz a uma vida de santidade e obediência, não como peso religioso nem como uma tentativa de alcançar mérito diante de Deus, mas como uma resposta natural de amor. Quando alguém ama de verdade, deseja agradar, deseja honrar, deseja viver de modo coerente com esse amor. Da mesma forma, quando o coração é tomado por Cristo, nasce desejo profundo de viver de acordo com a sua vontade. A obediência deixa de ser impositiva ou externa e passa a ser expressão interna de relacionamento vivo. Santidade muitas vezes é mal compreendida. Para alguns soa como perfeição inatingível, para outros como isolamento ou rigidez extrema. No entanto, santidade em sua essência significa separação para Deus e viver como coração alinhado a Ele, mesmo em um mundo que constantemente caminha na direção oposta.
Não se trata de se achar melhor do que os outros, mas de escolher pertencer inteiramente a Cristo. A paixão verdadeira não busca limites mínimos para obedecer, mas procura caminhos para agradar mais. Quando amamos Jesus, passamos a enxergar o pecado de forma diferente. Aquilo que antes era tratado com leveza começa a gerar incomodo, não por medo de punicar, mas por consciência de relacionamento. O pecado deixa de ser apenas uma regra quebrada e passa a ser algo que fere a comunhão com Deus. Esse entendimento muda completamente a motivação do coração. Não evitamos o erro apenas porque é proibido, mas porque não queremos entristecer aquele que nos ama. A obediência nesse contexto não é cega nem vazia, ela nasce da confiança. Só obedecemos plenamente quando confiamos no caráter de quem nos pede algo. Jesus não exige obediência para nos controlar, mas para nos proteger, nos conduzir e nos formar. Sus mandamentos não são faros pesados, mas caminhos de vida. Quando compreendemos isso, obedecer deixa de ser sacrifício forçado e se torna escola consciente. A santidade também se manifesta nas pequenas decisões do dia a dia. Não apenas em grandes escolas morais, mas na forma como falamos, pensamos, reagimos e tratamos as pessoas. A paixão verdadeira não se limita a momentos espirituais intensos, mas se revela na rotina comum. É no silêncio, na honestidade, na integridade e na humildade que a santidade se torna visível. Deus se importa tanto como interior quanto como exterior, e a obediência começa no coração. Viver em santidade não significa ausência de falhas. Todos tropecamos, todos enfrentam. Amos fraquezas e todos estamos em processo. A diferença está na postura do coração. Coração apaixonado por Jesus não se acomoda no erro. Quando cai, se levanta. Quando erra, se arrepende. Quando percebe que se afastou, volta. A graça de Deus não nos chama para a perfeição instantânea, mas para uma caminhada sincera de transformação contínua. A obediência também exige coragem. Em muitos momentos, obedecer a Jesus significa ir contra a opinião popular, contra preços culturais e até contra expectativas de pessoas próximas. O mundo valoriza a conveniência, o prazer imediato e a autoexpressão sem limites. A obediência a Cristo, por outro lado, muitas vezes nos chama a renúncia ao autocontrole e à fidelidade. Somente um coração verdadeiramente apaixonado consegue permanecer firme quando obedecer custa algo. Essa vida de santidade não é vivida na força humana, mas no poder do Espírito Santo. Tentar obedecer apenas com esforço próprio leva ao cansaço e à frustração. Mas quando dependemos do Espírito, encontramos graça para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A paixão verdadeira reconhece essa dependência. Não confiamos em nossa própria capacidade, mas no auxílio constante de Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. A obediência também nos ensina a esperar. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus no momento em que Ele nos pede algo. Há decisões que parecem não fazer sentido imediato. No entanto, a paixão verdadeira confia mesmo sem compreender totalmente. Obedecer antes de ver os resultados é um sinal de maturidade espiritual. Com o tempo, percebemos que Deus nunca pede algo para nos prejudicar, mas sempre para nos conduzir a algo maior. Uma vida de santidade se torna, naturalmente, um testemunho, não um testemunho arrogante, mas coerente. As pessoas percebem quando a autenticidade. Elas notam quando palavras e atitudes caminham juntas. Em um mundo marcado por incoerência, uma vida obediente fala mais alto do que muitos discursos. A paixão verdadeira por Jesus não precisa ser anunciada o tempo todo, ela é vista na maneira de viver. No fim, santidade e obediência não nos afastam da vida, mas nos conduzem à vida verdadeira. Elas nos protegem de escolas que ferem a alma e nos aproximam do propósito eterno de Deus. Viver assim não significa que nada mais nos importa, mas que tudo passa a importar de maneira correta. Jesus ocupa o primeiro lugar e a partir dele todas as outras áreas encontramos equilíbrio. E nesse caminho de amor, obediência e transformação que aprendemos a viver até que nada mais importe, porque agradar a Cristo se torna o maior desejo do coração. A paixão verdadeira por Jesus nunca permanece confinada apenas ao interior do coração. Ela transborda naturalmente para fora, alcançando pessoas, ambientes e realidades ao nosso redor. Quando Cristo se torna tudo em nós, passamos a amar o que Ele ama e a enxergar o mundo com seus olhos.
a fé deixa de ser apenas uma experiência pessoal e se transforma em missa ou viva, não por obrigação religiosa, mas porque o amor recebido é grande demais para ser guardado apenas para si, e se transbordar como um coração sensível, que manda como Jesus não consegue permanecer indiferente à dor humana. As necessidades das pessoas deixam de ser números ou notícias distantes e passam a ser rostos, histórias e vidas que importam. A compaixão nasce da intimidade com Cristo, porque Ele mesmo foi movido por compaixão ao ver as multidões cansadas e aflitas. Quando somos tocados por esse mesmo amor, passamos a agir, não por culpa, mas por identificar como coração de Deus. A missão não se limita a palavras, embora as palavras tenham seu lugar. Antes de anunciar com a boca, testemunhamos com a vida. Uma fé vivida com autenticidade desperta perguntas, gera curiosidade e abre portas. O modo como lidamos com adversidades, como tratamos as pessoas e como respondemos ao ódio com amor fala poderosamente sobre quem governa nosso coração. A paixão verdadeira torna o testemunho natural, não forçado. Amar como Jesus ama envolve atravessar barreiras. Barreiras culturais, sociais, emocionais e interreligiosas. Cristo se aproxima dos rejeitados, dos esquecidos e dos marginalizados. Ele não escolheu os caminhos mais fáceis, mas os mais necessários. Quando a paixão por Ele é verdadeira, aprendemos a sair da zona de conforto e a nos aproximar daqueles que o mundo ignora. A missão nos chama a ir onde o amor ainda não chega de forma visível. Essa missão também exige perseverança. Nem sempre veremos resultados imediatos. Nem sempre seremos compreendidos ou aceitos. Muitas vezes o amor será rejeitado e a mensagem será ignorada. No entanto, a paixão verdadeira não depende do retorno. Continuamos amando, servindo e anunciando porque fomos chamados para ser fiéis, não apenas bem-sucedidos aos olhos humanos. O amor de Cristo em nos sustenta quando os frutos parecem invisíveis. A compaixão cristã não se expressa apenas em grandes ações, mas também em gestos simples. Ouvido atento, uma palavra de encorajamento, ato de generosidade, tempo dedicado. Pequenos gestos, quando movidos por amor, carregam peso eterno. A missão não está restrita a lugares distantes, ela começa onde estamos, como as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. A paixão verdadeira transforma o cotidiano em campo missionário. Viver em missão também nos ensina a depender de Deus. Ao nos envolvermos com a dor alheia, percebemos rapidamente nossas limitações. Não temos respostas para tudo, nem força suficiente para carregar todos os fardos. É nesse lugar de fragilidade que aprendemos a confiar no agir do Espírito Santo. Não somos chamados para salvar ninguém, mas para apontar para aquele que salva. A missão é de Deus, e nós somos cooperadores. A paixão por Jesus também nos leva a buscar a justiça, verdade e reconciliação. Não podemos falar de amor sem nos importar com a dignidade humana. Onde há opressão, a fé nos chama a ir com sabedoria e coragem. Onde há divis, somos chamados a ser instrumentos de paz. A missão do reino integral toca o espírito, a alma e, muitas vezes, as estruturas que geram sofrimento. Amar como Jesus amou envolve compromisso com a verdade e como bem. Essa vida missionária não é separada da espiritualidade, ela flui dela. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais sensíveis nos tornamos à direção de Deus. Aprendemos a ouvir quando falar, quando agir e quando simplesmente permanecer. A paixão verdadeira evita tanto a indiferença quanto o ativismo vazio. Não agimos para provar algo, mas porque estamos conectados à fonte do amor. Como tempo, percebemos que viver assim nos transforma tanto quanto transforma os outros. Ao servir, somos moldados. Ao amar, somos curados. Ao dar, somos enriquecidos. A missão não nos esgota quando é vivida no Espírito, ela nos renova. Descobrimos que há alegria profunda em viver para algo maior do que nós mesmos. Uma alegria que não depende de reconhecimento, mas da certeza de estar alinhado com o coração de Deus. No fim, viver uma paixão verdadeira por Jesus significa caminhar com Ele em todas as áreas da vida, inclusive na missão, e permitir que seu amor alcance o mundo através de nós. Quando vivemos assim, não precisamos focar declarações grandiosas de fé. Nossa própria vida se torna uma mensagem. E então compreendemos o significado mais profundo de viver até que nada mais importe,
Não porque deixamos de nos importar como mundo, mas porque Jesús se tornou o centro de tudo, e amar como Ele ama passou a ser o propósito maior da nossa existência,